Pedrinho fará pronunciamento, na verdade, fará uma entrevista coletiva com a imprensa na quinta-feira. Vamos falar também. Pedrinho tem ficado agora mais melável, de cabeça mais fria, desbloqueado, torcedores. E Rafael Paiva vai começar na quarta-feira a pensar num esquema alternativo para a equipe, para tentar superar o Internacional no dia 21. Tudo isso após a Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E como eu falei na introdução, dia 21 a bola vai voltar a rolar. Por que só dia 21, Thiago? Porque estamos na data da FIFA, campeonato para a sequência das eliminatórias da Copa do Mundo. Serão 2 rodadas finais desse ano. O restante do retorno será no ano que vem, que a gente vai descobrir os 6 classificados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México, Canadá 2026, e o 7º colocado vai tentar, que seria a 7ª classificação da América do Sul, contra o 2º colocado da Ásia e o 3º colocado da Oceania, desculpa. 2º colocado da Oceania, 3º lugar da Ásia. Farão um triangular, né, entre eles. Mas boa sorte na seleção do Dorival Júnior, que está em 4º lugar. Parece que vai se classificar sem sustos. Até é engraçado quando a seleção sofre para se classificar. Ganha a Copa do Mundo, parece que os caras vão com o ego ferido, vão lá e ganham a Copa do Mundo. Depois, quando se classificam com tranquilidade, voltam para o Brasil de mãos vazias. Bom, e vamos falar de Vasco. Enfim, o Pedrinho cedeu a pressão da torcida. Não só da torcida, nós da imprensa, vai fazer uma entrevista coletiva na quinta-feira, às 3 da tarde, em São Januário. Estaremos lá, já fomos credenciados. E muito provavelmente vai falar da venda da SAF, do potencial construtivo, do Rafael Paiva, planejamento de 2025. Isso tudo ele deve falar com a gente na quinta-feira. Se já está começando o planejamento 2025, as outras equipes já começaram. O Cruzeiro, por exemplo, fechou com o Gabigol. O Vasco, será que tem algum reforço? Que atirado, muito provavelmente ele não vai falar o nome de jogador que ele está negociando, mas ele deve dar alguma ideia como está o planejamento e se começou algum tipo de negociação. Mas vamos aguardar aqui na quinta-feira uma boa iniciativa do Pedrinho. Parabéns ao Pedrinho, que aliás, para vocês falarem que eu só critico ao Pedrinho quando ele faz ações boas e elogio também. Uma boa ele se pronunciar, inclusive. Era uma coisa que a gente estava reclamando, que a 77 estava meio afastada, e quando ele não tinha futebol, ele reclamava a falta de transparência da 77, e ele estava fazendo a mesma coisa. Então esse pronunciamento é uma boa. Bom, depois de falar do Pedrinho, ele está mais melável, parece que ele se acalmou. E está começando a desbloquear torcedores, inclusive, ele está interagindo com alguns torcedores, e ele argumenta que alguns torcedores que ele bloqueou, né, que agora ele desbloqueou, é porque havia muito xingamento. Isso aí eu concordo com o Pedrinho. A gente pode cobrar
não só nós da imprensa, como da torcida, pode cobrar do Pedrinho sem ofender ele, ameaçar os familiares dele. Isso aí, falar que vai fazer, vai acontecer caso de polícia. E xingar eles, xingar a mãe do cara, na verdade, primeiro que não chega em lugar algum. Segundo, se botam no lugar do Pedrinho, se vocês iam gostar de ler xingamento que a sua mãe, acho que a gente deveria se colocar no lugar do outro antes de fazer uma ação, né? Mas fora isso, só de cobrar ação da SAF, ação do potencial construtivo, se ele bloqueou sem xingamento, aí ele está errado. Agora, se xingar o Pedrinho, dane-se ele é figura pública ou não, está errado também. Aí eu concordo ele bloquear. Mas ele argumentando com os torcedores e novamente botando a culpa dessa sete por tudo. Isso ele está sendo mais do mesmo, porque o Eurico, quando retornou à presidência do Vasco, culpou o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite culpava o Eurico pelos fracassos da sua gestão. Eu acho que tem que olhar para frente, não para trás. Mas eu acho que ele vai conversar tudo, explicar tudo isso na quinta-feira, lá em São Januário. E ali a agenda, o elenco está de folga nessa segunda e terça-feira. A representação está marcada para quarta-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, visando o jogo do dia 21 contra o Internacional em São Januário, às 8 da noite. Cai numa quinta-feira, se não me engano, às 8 da noite. E já o torcedor vascaíno se acostumar, né? Porque no ano que vem vai ser uma loucura devido a fim do monopólio da Rede Globo, né? Já que a Liga Forte União acertou o direito de transmissão, a Liga Forte União, que o Vasco está, acertou com a Record, com a Cazé TV, com o YouTube, com a Amazon Prime. Vai ser uma loucura a gente ver naquele jogo aonde vai passar. No caso da Record, os jogos no meio da semana serão às 8 da noite, então vai começar aí, que vai como se fosse os jogos da Record no ano que vem será nas quartas, às 8 da noite, e os da Globo continuarão sendo às 9h30 da noite. Como se fosse um aquecimento para o jogo na TV Globo, né? Mas é um tipo de um treinamento para o torcedor vascaíno se habituar a esse horário, já que no ano que vem vai ter muito jogo do Vasco no meio da semana às 8 da noite, principalmente quando o Vasco for mandante da partida. E ainda para concluir do Pedrinho, uma fonte bem ligada à diretoria disse que o torcedor vascaíno deveria se acalmar, porque eles acreditam que vão fazer uma boa janela, no início do ano, já que vai entrar dinheiro novo, né? Já devido a essa vendas de direitos de transmissão de TV, né? Da Record, na Amazon Prime, na Cazé TV. E eles acreditam que não só os salários, fora que a mediação visa acertar com os seus credores e assim não bloquear as novas receitas e assim os salários dos atletas, dos funcionários, continuarem sendo pagos rigorosamente dia,
mas também fazer uma boa janela no início do ano. Bom, estou muito cético sobre a janela do início do ano, até porque a janela do meio do ano foi péssima. Mas vamos aguardar. Desculpem. E o Rafael Paiva, na quarta-feira, vai começar a ir treinar o time visando o jogo contra o Internacional. Na quarta-feira, sempre quando é reapresentação, é mais treino regenerativo. Na quinta, que deve começar os treinamentos táticos visando o jogo contra o Internacional. E como ele declarou na coletiva após a derrota para o Fortaleza por 3-0, é uma coisa que está preocupando muito nós que cobrimos o clube, mas com a torcida também. Nos últimos 2 jogos, o Vasco levou 6 gols e não fez nenhum. Ele admitiu que pode pensar numa outra forma de um time jogar, saindo aí do esquema 4-3-3, talvez aí voltando a pensar no esquema de 3 zagueiros, como o Ramon Dias, antes de ser demitido, estava pensando, como também fazer um esquema 4-5-1 com só Vaete na frente, ou também um esquema de falso 9, desculpe, colocando aí o Alex Teixeira, ou o Payet, ou o Felipe Coutinho na função e o Vaete ficando no banco de reservas. Ele vai pensar em todas essas alternativas durante esses 10 dias e depois resolver qual o esquema que ele vai pôr a campo contra o Internacional. Muito provavelmente o Pumita e o Emerson Rodrigues não serão os pontas no jogo contra o Inter, mas vamos aguardar. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e o papo editorial das terças-feiras e o Boa Noite com o resumo da terça-feira do Vasco. E na terça-feira também faremos um vídeo de Fórmula 1. Até mais.